resumo do que eu já fiz na vida, tá certo? Eu me acho, digamos assim, em condições de contribuir. E estamos falando já dos itens específicos para cada CTG. O primeiro item, eu referi às parcerias com grandes empresas gaúchas, cooperativas. Nós temos o caso, por exemplo, do Sicredi, Sicob, que é uma entidade financeira fortíssima, que está se expandindo, que tem inclusive aqui em Brasília uma atuação grande, né? E esse pessoal, é difícil que eles venham procurar vocês, entendeu? Quando vocês tiverem uma proposta mercadológica adequada, vocês têm que acessar através de e-mail, através de visita, ou convidá-los aqui um dia. Por exemplo, vamos fazer um churrasco para o Sicob, o Sicredi aí, entendeu? Investimento relativamente barato, né? Porque você tem um custo-benefício aí muito grande. E as parcerias sendo duradouras, né? Que vocês possam ter uma assistência durante um ano, 2 anos, enfim. Porque Brasília, pessoal, ela tem uma característica única, que nenhuma outra capital tem, ela é vitrine. Então, esses grupos grandes, como eu falei, a Tramontina, Vinícola Garibaldi, Gerdau, para eles é importante o nome deles estar prestigiando os gaúchos, porque aqui tem deputados, tem senadores, tem todo um grupo muito grande de pessoas que interessa a eles. Já não acontece isso lá em Panambi ou em Caxias do Sul. Então a gente tem que tirar partido disso, tá certo? Vocês têm alguma dúvida com relação a essa parte de parcerias? Se vocês já fizeram, se vocês têm algum plano para chegar nessas grandes empresas? Porque tem que chegar para eles com alguma coisa concreta. Olha, nós vamos botar lá o nome de uma sala lá, Sala Tramontina, então vocês vão ter direito. Isso aí, às vezes a gente acha uma coisa maluca, né? Mas eu estudei na Universidade de Nova York e dentro da universidade tem dezenas de salas com nome de empresa. Sala IBM, sala Pepsi-Cola, sala Coca-Cola, todo mundo, todo mês. E também entendo que o movimento ele procura ser muito low profile, resguardado, ele não gosta de ficar se mercantilizando, coisa que eu admiro. Mas se pudesse ser uma coisa equilibrada, se vocês tiverem, por exemplo, um apoio de uma grande vinícola, sem falar nas associações, né? Que tem, por exemplo, a Associação das Indústrias Moveleiras. No Rio Grande do Sul, ele é polo em Bento Gonçalves, indústria de móveis. Então tem uma associação lá fortíssima. A Associação das Vinícolas, a Bicalçados, dos calçados lá do Vale dos Sinos, entendeu? Então esse pessoal, eles têm como suportar aí um contrato de dar, sei eu, 30, 40 mil por mês para cá. Se realmente eles acharem que vale a pena, entendeu? Sim. Mas para isso, como eu digo, tem que acessá-los, fazer um marketing adequado, que eles se sintam que realmente esse lugar aqui é um lugar que vai trazer para eles divulgação positiva, tá certo? O segundo item, que eu acho que poderia ser também muito proveitoso para vocês, seria a homenagem a municípios e empresas. Vocês têm um salão de festa ótimo aí, vocês têm um grupo de dança maravilhoso, tá certo? Vamos fazer isso aí e render dinheiro, pô, entendeu? A homenagem a municípios e empresas é o seguinte: todo dia no Brasil tem um município fazendo aniversário. Ou seja, municípios pequenos, médios, grandes, municípios fortes, como o caso de Canoas, né? Vocês pegam lá Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, enfim, Vacaria, né? Tem uma data lá do ano que é, digamos, o aniversário do município. E aquela data é importante, né, para o município. Às vezes até o município nem leva muito em conta. Agora, se alguém ligasse lá para o prefeito ou para o secretário de lá, olha, nós queremos prestar uma homenagem aqui ao município pelo seu aniversário, tá? E vamos organizar aqui uma noite, tá? Para as pessoas de Canoas que moram aqui em Brasília e para o prefeito vir, entendeu? Tenho certeza que ele vai se interessar, entendeu? Porque ele vai dizer, não, nós somos homenageados em Brasília. Eu sei como é que é a política, eu trabalhei inclusive com política e sei muito bem disso. Então você tem, digamos assim, um interesse já de imediato. E se for uma coisa bem planejada, deixa aí 20, 30 mil reais de resultado numa festa dessa, entende? Porque, claro, vocês não vão fazer isso de graça, né? Vocês vão montar um pacote, entendeu? Oferecer, talvez, primeiro para os 50 maiores municípios. Se 10 toparem, ótimo. Fizer uma por mês, entendeu?
E empresas. Também pode servir para homenagear empresas, né? Grandes empresas, todas, elas sempre têm as suas datas de fundação. Então, eu na Confraria da Cachaça, que eu fui fundador da Confraria da Cachaça, que tem 26 anos, a gente tem que, no trabalho voluntário, estar sempre inventando homenagens para as pessoas se sentirem motivadas, entendeu? É aquele sujeito que frequentou lá sem nenhuma falta, o sujeito recebe lá uma folha de papel, que é um diploma, entendeu? E ele vai se sentir muito feliz e vai gostar disso, né? Então essa parte de empresas também é importante, homenagear as empresas, tá certo? Um ponto importante, as embaixadas. Nós temos aqui uma ligação visceral com a embaixada, com a colônia italiana e alemã, que são, digamos, aqueles que trouxeram os imigrantes lá para o Rio Grande do Sul. Tem também a Polônia, né? Tem uma grande quantidade de poloneses lá, como tem de portugueses, mas Itália e Alemanha são fundamentais. Eu sei que vocês faziam, não sei se ainda faz a festa italiana, tá? Mas se tiver uma parceria com a Embaixada da Itália para fazer mais festas de cunho italiano, que aqui muita gente que é gaúcho gosta da Itália, e aqueles que são italianos que estão aqui também. E a Alemanha nem se fala, né? Baile do chopp, entendeu? Comemorações. Que haja um calendário assim bastante pujante e que resulte em dinheiro para entrar no CTG, certo? Também falo do escritório do Rio Grande do Sul, que aqui ele centraliza muita coisa, os prefeitos que vêm até aqui. Eu vejo, por exemplo, lá o pessoal da galeteria que eu frequento aqui, está sempre recebendo prefeitos lá. E os prefeitos poderiam vir aqui. Às vezes eles vêm em bando para cá, tem eventos aí que reúnem um monte de prefeito. Agora isso, a área de marketing de vocês tem que estar antecipada, porque não dá para fazer de um dia para o outro, improvisar. Vai ter um encontro de prefeitos, tem que montar um calendário, fazer um evento para eles, entende? E como eu digo, vocês têm aqui um enorme salão, tem até mais que um, né? É um clube lindíssimo, né? Então, eu acho que essa parte de vinculação com o escritório do Rio Grande do Sul, uma parceria, chamar o atual representante aqui, se é que ele já não frequenta, para que ele possa ajudar mais o clube, entende? Olha, você tem que nos dar uma ajuda. Então, com uma série de demandas aí que dependem do escritório. Porque se o escritório do Rio Grande do Sul ligar lá para Tramontina, também vai ser muito bom, né? Olha, vocês não querem fazer uma parceria aqui? Acho que, eu diria o seguinte, eu respeito muito a conduta dos CTGs, no modo geral, sempre cautelosa, porque é muito do gaúcho. O gaúcho não gosta de estar pedindo coisas, pedindo favor. Mas nós estamos num mundo moderno. Se a gente não usar os mecanismos que a gente tem, nós vamos ficando para trás. Entendeu? E às vezes são detalhes, né? Eu trouxe até o exemplo do Rotary Club, que é uma entidade maravilhosa, que eu participei durante 40 anos do Rotary. Fundei um clube, fui vice-presidente. E o Rotary Club, que já foi o maior do mundo, com 4 milhões de sócios, com sede em Chicago, ele tinha como objetivo primeiro combater a poliomielite. Naquela época morria muita gente dessa doença. Então, tinham fila de pessoas para se alistar no Rotary, nos Estados Unidos. Daí muitas iam para a África, lá aplicar vacina, algumas até morreram nisso, né? E o clube cresceu muito em função disso, só que a polio hoje não existe mais, a polio foi erradicada. E o Rotary, infelizmente, não se deu conta que tinha que pegar uma outra bandeira. Aqui no CTG a gente tem uma bandeira maravilhosa que é o nativismo, que é a nossa maneira de ser, que é muito admirada no Brasil todo, as nossas comidas, as nossas danças, o nosso jeito de nos apresentarmos, entendeu? Altivez. Nós somos, no Rio Grande do Sul, os guardiões do Brasil. A imagem que a maioria tem dos gaúchos é de respeito, né? Tá certo? Então, eu acho que essa vinculação com o escritório do Rio Grande do Sul, se ela já não tem que ser muito reforçada. Às vezes tem um escritório aqui que é também inoperante, né? Uma pessoa que não... Mas
o próprio caso do BRDE, do Badesul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que são apoiadores. Eles têm verba lá no orçamento deles para isso. Eu estou indo muito rápido, vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Bom, aqui tem um item quinto, que são os valores socioculturais e econômicos gaúchos, como a carne, soja, ovinocultura, vinho, cachaça agora com a Weber Brau, trigo, arroz, calçados. Então todos esses itens aqui têm associações muito poderosas, com muito dinheiro, entende? E querendo se divulgar aqui em Brasília, fazer presentes, entendeu? Então por que a gente não pode fazer algum evento para homenagear a ovinocultura? Pouca gente sabe às vezes o que é criação de ovelha, né? Venha conhecer como é que funciona uma criação de ovelha, traz umas ovelhas que tem aqui na volta, entendeu? Fazendo disso assim alguma coisa a mais, que hoje as pessoas estão ávidas de novidade, né? Quem é que não quer levar o seu filho para ir num churrasco e que tem ovelhas lá? Talvez não fazer churrasco de ovelha para também não magoar as crianças, né? Mas eu digo assim, aproveitar essas coisas importantes, por exemplo, os calçados, fazer um grande evento de calçado aqui. Ainda mais agora que eles estão entupidos de calçado lá, porque com essa alíquota americana, né? O pessoal do arroz também, né? Então, o item sexto também tem a ver com isso, são as festas temáticas. Aumentar a frequência de eventos. Festas juninas, que aqui já teve uma festa junina magnífica. Não sei se não tem mais, eu vim aqui em várias. Era uma das maiores festas juninas que tinha em Brasília. Tivemos, a gente sempre faz na Ronda de São Pedro, né? Pois é, eu digo, a divulgação é importante, né? Que ela é maravilhosa. A integração com os clubes de futebol, Grêmio, Internacional também, que são praticamente meio a meio, né? Então você ter essas entidades assim, acolhidas, né? Para parcerias, tá certo? Pode lançar inclusive a camiseta do CTG com o símbolo do Inter, o símbolo do Grêmio e gerar faturamento. A parte de entrosamento com os demais CTGs da cidade ou região. Aí o Amaro conhece quase todos, né? Porque tem CTGs que se destacam em alguma coisa, entendeu? Então por que não convidar o patrão para vir aqui conversar ou ir lá? Aqui são dois, vocês e o Jânio Caetano Brau. Mas tem, por exemplo, em Valparaíso, que eu tive a oportunidade de conhecer, um CTG muito dinâmico. Sim, o patrão lá foi dançarino aqui desde pequeno. Pois é, então. Então manter esse intercâmbio, porque daí às vezes se encontram até soluções coletivas, né, para outros CTGs. A utilização das redes sociais é fundamental hoje em dia. Quem não tiver, né, inserido nesse contexto vai ficando para trás. Eu tive a curiosidade de visitar o site de vocês ontem. O site é ótimo, só que está defasado, está com data do ano passado, a programação. Publicado muito mais no Instagram, mas a gente precisa atualizar o site. Então, acho que isso aí é uma coisa que vocês têm que entender, que tem que trazer dinheiro para dentro do clube. E os novos sócios, tá certo? Até nós falamos na vida que hoje o grande dilema dessas entidades, não só do Rotary, a própria Confraria da Cachaça, é a sucessão, é atrair os jovens, tá certo? As próprias religiões, hoje, a minha esposa é evangélica, elas estão tendo uma atenção muito grande que os jovens se vinculem ao nativismo, à religião, tá certo? E a gente tem a atração das danças, né? Que é maravilhoso, porque tira o jovem da rua, mas isso, a comunicação com os jovens é através das redes sociais, que eles ficam sabendo das coisas. Então, não sei qual é a visão de você sobre isso, mas é fundamental. Então, esse apoio às causas de cunho social e cultural, o uso intenso das danças em evento e a venda de artefatos com a marca. Vocês têm que ter uma marca forte, que vocês possam vender, que a pessoa tenha lá uma guaiaca daqui com o nome do CTG, seja que nem Louis Vuitton, entendeu? Está ali a marca do CTG, registrando a marca e tirando o valor daqui, tá certo? Uma linha de produtos para ser vendidos aqui no Bulicho, entendeu? Porque eu confesso o seguinte, eu vou a Expoche todo ano, até o Amaro sabe, ele é muito gentil, me cede convite, e eu fico muito orgulhoso por um lado como gaúcho, mas triste por outro.
Por quê? 80% do que está lá não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. A gente vê ali uma feira do Guará gigante, entendeu? E a gente não vê aquilo que é bom de lá, que são os doces maravilhosos que tem. Ali tem às vezes uma banquinha que outra, entende? Então, a gente tem o que mostrar, tá certo? E essa parte de divulgar os produtos, divulgar a marca, é fundamental. E vocês são o CTG mais tradicional da região. Acho que esse CTG aqui, ele marcou um espaço do Centro-Oeste. Não sei se vocês sabem, mas foi um terreno que foi obtido pelo Nelson Marquesan, que na época era um político gaúcho muito influente, né? E que ele floresceu aqui num lugar maravilhoso, em frente ao Parque Shopping. O CTG está muito bem instalado, vocês têm já uma receita boa pelo aluguel para a igreja, para a churrascaria. Mas e o futuro? Né? As crianças, filhos dos associados, aqueles que poderiam vir a ser associados e que hoje preferem outras coisas, mas são gaúchos, ou filhos de gaúchos. E a gente tem esse orgulho, né, que é inato à nossa terra. Eu mesmo nasci em Porto Alegre, mas meus familiares vieram de Jaguarão, Arroio Grande, Pedro Osório, e a gente cultua muito isso. Talvez seja um dos poucos povos, né, aqui no Brasil que tem esse orgulho assoberbado pelas suas origens, pelas suas raízes, né? Então, dificilmente a gente vai ver em outro lugar tem um filme sobre gaúcho, uma projeção sobre gaúchos, né? Aqui nós temos. Aqui em Brasília, ao que me consta, só a Casa do Ceará que tem assim uma movimentação grande também em torno da colônia. Eu tenho um grande amigo, inclusive, que me falou que eles fizeram um livro, a Casa do Ceará, sobre os cearenses em destaque aqui em Brasília. O livro foi patrocinado, foi um livro muito caro, inclusive, por uma pessoa lá do Ceará, né? Então, aquela colônia de cearenses que se destacaram em Brasília. E quantos médicos nós temos gaúchos aqui que poderiam também fazer parte desse livro? Não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas isso rende dinheiro, entende? Também acho que vocês devem ter muitas outras coisas que eu desconheço. Mas eu achei de trazer essas ideias aqui para debate, que vocês possam pensar a respeito e tirar proveito disso, porque o presente do CTG é algo, o futuro como é que vai ser, certo? É pelo futuro que eu estou falando, entendeu? Acho que se não fizer alguma coisa, pode. Hoje e amanhã eu vejo outros, eu não vou falar em nome por questão de ética, né? Outros CTGs que estão declinando, já não tem mais dinheiro para nada. Hoje e amanhã fecha, né? Entendeu? E não é o que eu quero. O movimento é grande, tem 2.800 CTGs no Brasil, tem quase 300 no exterior, tá certo? E acho que essa bandeira ainda tem muito que flamejar por aí. É o que eu espero. Então, de minha parte, seria essa a mensagem, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma questão? A gente teria que elaborar um projeto, né, pensar em termos de empresas, Sim. que a gente pode fazer de parceria, porque a gente tem 2, 3, até 4 peças por mês. Tá? A gente já compra produtos, por exemplo, da Aurora, sucos da Aurora, né? A gente compra alguns revendedores, às vezes desce no mercado para de última hora. Garibaldi também, em termos de espumantes, vinhos. Mas é pequena quantidade que a gente vende. Então, não sei qual seria a contrapartida que essa empresa iria querer, porque a gente vende poucas coisas. O volume é pouco, né? Então, o maior é o costelão que a gente tem, um costelão mensal, segundo domingo do mês, que gira em torno de 480, 500 pessoas. Tá? Eu não me refiro a vender o produto, sim vender o nome, a marca. Sim. Vocês botarem um banner aí enorme da Tramontina, alguma coisa assim, que eles vão pagar para isso. Sim, né? sim. Aí é importante. Ou criar o Recanto Tramontina, estou dando um exemplo, pode ser uma vinícola, né? As vinícolas estão sempre ganhando prêmios por lançamento de vinhos. Sim. Aí vai muito também do contato com a imprensa, né? Da imprensa da divulgação, entendeu? Porque realmente o fato de vender o vinho, isso aí para eles não faz muita diferença. Apesar que eu acho que, por exemplo, num outro CTG aqui, o pessoal vende um vinho de péssima qualidade. Pô, tem que botar um Casa Valduga aí, né? Porque, entendeu?
A Aurora também é boa, enfim, mas não tem sentido a gente vender vinho chapinha, entendeu? Eu digo pelo que é o nosso estado nos vinhos, né? Certo? Sim, claro. Então acho que também vai muito da condição de dialogar com essas empresas, né? Tu falar com a pessoa certa, né? O Amaro também é muito bem relacionado, tá certo? Nas Forças Armadas, né? Pode ser. As embaixadas da Itália e Alemanha, vocês têm algum contato com eles? Olha, antigamente é que tinha mais, aí nos tempos pra cá, principalmente da pandemia, tá? E houve um certo relaxamento aí de direção anterior, né? Eu tenho como chegar na embaixada da Itália, da Alemanha não. Até foi uma questão interessante que alguns anos atrás, antes da pandemia, eu descobri que tinha um festival de couros italianos lá numa cidade do Rio Grande do Sul, certo? Essa cidade ela é a mais longeva, com as pessoas mais antigas. Chama Coqueiro Baixo, o nome dessa cidade. Lá a média de idade eu acho que é 80 anos as pessoas. E eles fazem todo ano lá um festival de couros. Então vem gente de toda a parte lá, cada um com couro italiano, para participar desse evento. E eles me pediram que levasse o embaixador da Itália lá, certo? Então, daí quando a gente estava evoluindo nisso, veio a pandemia, daí eles tiveram que suspender o evento, mas vai ter de novo, né? Eu acho, por exemplo, que o pessoal gosta muito de couro italiano e às vezes tem dinheiro para bancar, para vir uma apresentação aqui dessa natureza, né? Ou fazer, digamos, um evento com um cantor italiano, uma cantora italiana, entende? Assim, de peso, né? Como vai ter os monarcas agora aqui, em breve, né? Porque tem muita gente que gosta da cultura italiana e alemã, né? Certo? Vocês veem lá o Oktoberfest, lá que sucesso que é. Sim. Né? Não sei se vocês já fizeram o baile do chopp aqui, mas é uma coisa que está dentro desse contexto, né? Mas tem outras embaixadas, às vezes vocês pegam uma embaixada que nem tem muito a ver com o Rio Grande do Sul, mas gosta de apoiar. Sim. Né? Quando eu frequentava lá o clube naval, tênis, a embaixada que nos apoiava muito era da Hungria, entendeu? A embaixada da Hungria, o embaixador tinha verba, tudo, ele tinha que apoiar eventos locais aqui do Brasil. Então, se levasse para ele lá um negócio de candomblé, ele autorizava, entendeu? Então, muitos não sabem nem do movimento nativista. Se vocês pudessem ter, digamos, a possibilidade de trazer embaixadores para conhecer aqui, o embaixador gosta disso, faz parte do seu trabalho. Ou seja, a senhora ligar lá para a embaixada tal, Cabo Verde, eu até conheço o embaixador. É uma pessoa muito bacana, que fala português, que não nota. A gente estava querendo organizar uma homenagem para Cabo Verde, por conta da Copa do Mundo. Tenho certeza que ele vai aceitar. Então, aí é uma questão também de negociar, né? Porque a embaixada, quando ela vem, ela traz a imprensa junto, traz recursos. E acho que a gente, às vezes, não entende que Brasília tem mais de 100 embaixadas. No Rotary, eu consegui ter 4 embaixadores como sócios do Rotary. Apesar que o Rotary eles conhecem melhor, né? Porque é uma entidade internacional. Lá fora é muito mais difícil ser rotariano do que aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza, por exemplo, Uruguai, Argentina, Paraguai, eles estão ligados ao Rio Grande do Sul. Convidar esses embaixadores para vir conhecer aqui, fazer parcerias. Não digo que isso aqui vai virar uma embaixada da Colômbia, mas por que não fazer uma noite colombiana, um intercâmbio, entende? Acho que isso aí vai ajudar bastante. Ou tentar, ao menos, né? Acho que é um caminho, entendeu? Seria essa a sugestão. A minha filha faz parte, inclusive, de uma entidade que reúne as esposas dos embaixadores, né? Clube Internacional, que é até de cunho benemérito, né? De causas sociais, enfim. Mandar um convite para essas senhoras aqui, reunir um dia aqui. Elas vão adorar. Não, mas vão gostar bastante. Eu digo assim, pode ser que venha só uma meia dúzia, né? Mas eu digo que é importante tentar, né? Quando eu vim para cá pelo Banco Habitasul, no passado, eu vim para cá assim, tipo Napoleão, né?
foi deixado lá na ilha de Santa Helena para morrer. Eu tive uma briga lá na época com o superintendente do banco, daí me mandaram para Brasília para ficar aqui. Era uma agênciazinha pequena, tinha lá 20 funcionários, tinham que demitir 15, que fumavam maconha à noite. Então, na compensação, aí nós nos reunimos, uma equipe de alto nível, fizemos um trabalho onde estava o dinheiro, que eram as fundações. Fundação do Banco Central, Fundação dos Correios, onde tinha os grandes volumes de dinheiro. A gente não estava interessado em dar cheque especial, nem nada, era isso. Vocês acreditam que em 6 meses nós tínhamos uma captação aqui em Brasília, uma agência desse tamanho, igual a de Porto Alegre da matriz, que era lá no Bromber, que eu não tinha cliente com menos de tantos milhões aplicados. Por quê? Porque eu entendi que Brasília tem as suas nuances. Se a gente não entender isso, a gente vai ficando para trás, entendeu? Tem muito dinheiro aí de fundações, de verbas, Caixa Econômica, Banco do Brasil. O Banco do Brasil já, inclusive, ajudou muito alguns CTGs aqui, né? Banrisul também. Agora já Badesul, BRDE. BRDE eu vejo muito financiando películas de cinema. Porque é um banco lá no Rio Grande do Sul, né? Por que não trazer o BRDE para cá? Eles têm até um diretor aqui em Brasília, uma pessoa que foi nomeada. Pô, vamos fazer uma parceria. Eles têm dinheiro, têm verba, têm que investir. O nativismo é a coisa mais importante que nós temos, poxa. É o sangue do gaúcho. Então, se a gente trouxer essa turma para o nosso lado, né, patrão? Com certeza vai ser muito importante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tá? Essa parceria com empresas aí que falasse, logo de início, na época foi o Marquesão, o Guismondin, ministro, eles fizeram uma reunião. Na realidade eles tinham um nome, um era ministro do TCU, o outro era deputado, foi presidente da Câmara, mas eles conseguiram fazer uma reunião lá no Sul com uma quantidade de empresários e trouxeram uma verba muito grande aqui para a Estância no início. Seria o caso da Fiergues, né? Que é a Federação das Indústrias. Hoje não aparece aqui porque praticamente não existe mais. Mas nós tínhamos aqui uma quantidade, se não me engano, por volta de 60 empresas do Sul que eram sócios aqui da Estância, que pagaram título, Certo. mas praticamente não frequentaram. Quem tinha uma participação maior era a Varig, por causa do GD, eu não sei se conhecia o GD. Inclusive, o aniversário de 50 anos da Varig, fomos nós que fizemos a festa. Impressionante. E por que não voltar atrás? Não, pois é, mas isso aí foi passando com o tempo e... Mas Agora é muito difícil eles virem propor isso. Tem que... não. Esperar deles não... Não, eu acho que se vocês conseguiram pegar, digamos que agora vocês têm que pensar um pouco. Muita coisa que eu falei aqui é impraticável para vocês, mas muita coisa depende de vocês, né? Sim, depende de vocês. Tem que... Contato com a embaixada é pegar o telefone, marcar uma entrevista lá com o embaixador, ou convidá-lo para vir aqui para um churrasco, entende? Até um tempo atrás, no ano passado, a gente mandou um convite, podia fazer uma festa aqui, reunindo a Embaixada do Uruguai e a Argentina. Afinal, tem gaúchos, né, nesses 3 países aí, mas nem responderam. Pois é, mas aí... Mas é a questão de insistir, você ir atrás, que nem sempre, né, o pessoal aceita tem que ser chato, a ideia, né? Porque se você sentar na frente do embaixador, provavelmente ele vai apoiar. Sim. Eu sempre acho assim, na minha experiência de muitos anos de consultoria, tudo, tu mandar um e-mail para uma pessoa é uma coisa, agora tu sentar na frente dela... É diferente. Ainda essa semana eu tive que resolver um assunto de um amigo meu, que o filho dele, infelizmente, foi demitido injustamente. Era um caso do IBAMA. Ele disse, não, o senhor pede audiência através do e-mail que a gente responde.
vai responder com um não. Aí, no outro dia, eu estava lá com o ofício embaixo do braço. Não, eu vim entregar pessoalmente a audiência, o pedido de audiência. Aí já conversei com a pessoa se interessou pelo assunto, entendeu? Aí o que eu fiz? Mandei do meu celular ali para o e-mail do IBAMA, né, do lado dela, e já a coisa começou a funcionar. Ela está despachando hoje lá com o presidente o assunto. Se eu tivesse mandado por e-mail, provavelmente teria acontecido o quê? Nada. Agora eu sei que quando tu está trabalhando com voluntariado, precisa ter pessoas com essa gana de, não, eu vou falar com o embaixador da Itália, eu tenho que trazer esse homem aqui. Não, é importante, mano, isso. Eu sei que vocês têm na patronagem gente que pode assumir uma missão como essa, né? Políticos gaúchos, né, que estejam aí no poder também, né, que possam... Que o gaúcho gosta dessa vinculação, entendeu? Né? Então é por aí. Acho que se a gente não tiver, digamos, com essa gana, Sim. uma gana argentina aí para ganhar a Copa do Mundo, CTG... Tem que pensar em escolher, elencar, sei lá, 2, 3 empresas e pensar no que pode ser feito, né? E ir atrás. Realmente isso... Essa parte, por exemplo, de hotelaria, né? Esse pessoal de hotelaria gosta porque gera interesse da pessoa ir lá conhecer o Hotel Lagueto, lá tem vários, né? Falando em cutelaria, sempre é feito aqui em abril uma semana brasileira de cutelaria. O presidente de São Paulo, vem empresa do Rio Grande do Sul, né? Coteleiros do Rio Grande do Sul, assim, de Brasília, São Paulo, outros estados. Tá? Não especificamente só do Rio Grande do Sul, né? Então vem muita gente aí. É nacional. É nacional. Isso já é feito. Esse evento da cutelaria, esse aí já ficou Programado. Já é tradicional. anual, já vem acontecendo. Agora, a exemplo desse da cutelaria, talvez a gente pudesse ter Calçados, né? Com outra coisa, uma coisa de calçado. É. Uma cachaça. Cachaça também. A cachaça eu diria o seguinte, que tem excelentes lá no Rio Grande do Sul, mas são poucas ainda, entendeu? Nós temos lá umas 8 empresas, lá em Minas Gerais deve ter umas 500. Então Minas Gerais ainda é. Agora vinho, por exemplo, dá para montar uma coisa bonita com vinho. Inclusive porque tem a entidade do setor de vinhos, né? E agora tem uma outra entidade, que até o presidente eu conheço ele, que é de azeite de oliva. O azeite? O azeite de oliva está crescendo muito lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está Com ganhando premiação, prêmios. E eles estão ainda, por assim dizer, no início do processo, não tem muita divulgação, é um azeite caro ainda, né? Mas por que eles não podem vir aqui fazer uma semana do azeite gaúcho, entendeu? Então, acho que temos que ter ideias originais, certo? Uma curiosidade, não sei se o senhor sabe, tem gente que tem impressão errada. O senhor falou que o Marquesan escolheram o terreno aqui, parece que não sei se foi o presidente Figueiredo que sobrevoaram aqui, escolheram o local. Sim. O terreno não foi doado, ele foi pago. Inclusive praticamente 2 vezes, né, Mário? Quando se quitou o terreno, foi para Taracap para pedir um recibo e para fazer a escritura. Aí disseram, não, o tesoureiro aqui errou nos cálculos, tem que pagar mais, acho que foi 48 vezes. Foi comigo. Foi contigo. Tinha uma diferença? Na verdade, foi financiado pela Taracap. Num determinado momento lá, o Marquesan pediu a Taracap fizesse um levantamento do valor final para quitar. Foi dado e eles bancaram. Não sei se foi daí que entrou essa verba. Aí, mas sei que foi quitado o terreno. Já tinha passado de dia, estava eu de patrão, quando a Taracap me manda uma notificação de que tinha havido um engano no valor cobrado. Tinha faltado um 0. Se fosse a esquerda, Dava 10 era 100. E aí começou a discussão, e aí vem um ponto importante para mim, é que nós tínhamos um associado, que era advogado,
E eles resolveram, na amizade, tocar o processo. Todo o pessoal achava que era causa ganha, não tinha a documentação da TerraCap, tinha o recibo, tinha tudo certinho. Infelizmente, o nosso advogado perdeu o prazo. E daí... Não teve jeito. Hã? Aí daí não teve jeito. E não teve jeito, né? Aí foram apresentadas duas soluções. Uma era dividir o terreno, entregava a metade para a TerraCap e ele ficava com a metade. A outra era pagar. Aí, pagar como? Aí, na época, o De Rose, não sei se conhecesse o De Rose. O De Rose tinha uma boa amizade com o presidente da TerraCap. Aí eu falei com o De Rose e o Gedi, e fomos os dois conversar com o presidente da TerraCap. Aí chegamos lá. A ideia que a gente chegou era entregar metade do terreno. Porque não tinha solução. Aquele valor era fora de propósito. Não tinha. Seria uns 5 milhões, 10 Hã? milhões? Seriam 5, 10 milhões. É. Bom, e naquela época a gente não tinha a churrascaria, não tinha nada. Não tinha Quer dizer, outra a nossa receita aqui era a mulher vir para cá para a cozinha para fazer carreteiro. Aliás, a tua esposa faz um excelente. Aí, conversando com ele, o De Rose e o Gedi já estavam fechados para Dividir. dividir o terreno. Aí, praticamente na hora de se despedir, eu perguntei para ele: doutor, e se a gente fosse pagar? Quanto é que nós vamos? Ele disse: bom, essa resposta eu não posso te dar agora, porque isso aí eu tenho que ver na contabilidade, para eles refazerem os cálculos, não sei o que, coisa e tal. Mas semana que vem vocês voltam aqui que a gente já tem uma posição. Passou uma semana, voltamos. Na realidade, eles não levaram em consideração a falta do zero. Se fosse aquilo ali, era impagável. Mas nos deram um valor que eu botei a cabeça para funcionar. Eu acho que com isso aí a gente Pode encarar, né? dá para encarar. Mas eu estava terminando meu mandato, faltavam 2 meses. Aí ele me disse: me fala uma proposta, como é que vocês vão pagar isso aí? Eu disse: não, vamos apresentar uma proposta. Eram 60 meses, coisa e tal. Aí eu fiz a proposta para pagar em 48 meses. Daí ele disse: ó, 48 meses eu não posso autorizar. A minha competência é 24 meses. Eu disse: mas 24 não. 24 a gente não chega lá. Daí ele disse: então vamos fazer uma coisa. Eu vou mandar para o Conselho da TerraCap essa proposta de vocês. Tudo bem. Aí foi para o Conselho, aí o Conselho ficou no meio termo. Nem 24, nem 48. 36 meses. 36 meses. Quem ia me substituir já estava certo que ia ser o Wilson. Eu chamei o Wilson num canto e digo: Wilson, tu vai encarar esse negócio? Vamos pagar isso ou vamos dividir o terreno? Aí o Wilson me garantiu: pode assinar o contrato que eu me responsabilizo pelo pagamento. Nós vamos correr atrás. E aí é uma situação dessa. Tem que correr atrás porque tem que pagar. Né? Tem que pagar. Por sorte, poucos meses depois,
uma da telefone celular, nos procuraram para botar uma torre aqui dentro. Olha quanto é as coisas, né? O pagamento da torre já chegou perto da mensalidade do terreno. E aí passou os 36 meses, aí quitou mesmo, teve a quitação final, Se não fosse por ti, só tinha metade, então. só tinha metade. E nós dele, patrão, fazer festa aí, confraternização pra fora, correr atrás. Eu fui diretor comercial na época, né? A gente batalhou também Que, ajudando. Quando a gente já estava saindo de lá, já estava entregando a metade do terreno. Aí foi aquele último momento ali no desespero de e se fosse pagar? Não, E foi a salvação. Parabéns, viu, mano, pelo teu trabalho. Essa intervenção aí foi decisiva. Não. A pessoa, o negócio tem que correr atrás, né? Pessoal, espero ter contribuído aí. Tá? Estou à disposição de vocês. Tá? Bem, eu agradeço, tá? Muito obrigado. Sua palestra aí, sua contribuição, e a gente vai pensar Tá certo. como é que podemos atacar, fazer aí, né? Tá bom. Qualquer coisa a gente te procura aí. Tá certo. Tá? E qualquer apoio que precisar, Sim. eu vou atrás. Muito obrigado, certeza. então, viu?